E ainda falando sobre o assunto, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou nessa terça em suas redes sociais que a resposta do governo de Israel aos recentes ataques do Hamas representa uma brutalidade ainda mais abrangente contra a população civil da faixa de Gaza. Quer dizer, é impressionante, né, Duda, como eles se voltam, né, com muito mais incisividade contra o país vitimado, né, pelo grupo terrorista que reage em legítima defesa do seu povo, né, do que contra os terroristas que cometeram esses massacres. Então, abre aspas aí para Gleisi, que nunca surpreende ninguém. 2 milhões de palestinos confinados há mais de uma década em um verdadeiro campo de concentração, sem direitos e sem perspectivas, são tratados agora como sub-humanos, sem acesso à água, comida e energia. O que se anuncia sob pretexto de retaliação militar e segurança do Estado é um massacre com as dimensões de um genocídio. Repudiamos a violência e esta é a posição do PT, solidário com as vítimas de todas as partes desde a retomada do conflito armado. Por isso, estimulamos o governo brasileiro a atuar com firmeza por um cessar-fogo imediato e pela construção da única saída pacífica possível, o reconhecimento de 2 estados, Israel e Palestina, com pleno direito à soberania, ao desenvolvimento econômico e às tradições históricas de cada um. A ofensiva militar anunciada pelo governo de extrema-direita de Netanyahu só vai resultar em mais ódio e destruição. Fecho aspas. Nossa, como esse programa é generoso, né? De citar aqui Gleisi Hoffmann na íntegra, senhoras e senhores. O que eu acho curioso, Duda, é que o PT cobra o cessar-fogo logo após assassinatos, sequestros, torturas e estupros de mulheres, né? Que eles dizem defender. Quer dizer, o massacre ocorre, depois a vítima não pode agir em legítima defesa do seu povo, não pode reagir. Lembrando que o que está acontecendo agora não é só uma reação, é um movimento de defesa também. Israel entendeu que precisa exterminar o Hamas, porque o Hamas é uma ameaça existencial a Israel. Então precisa ser eliminado, esse grupo precisa ser eliminado. Uma outra questão também, Felipe, é legítimo se preocupar com a vida do povo palestino que vive em Gaza. Tem uma guerra acontecendo e tem inocentes que estão morrendo e ainda vai morrer mais gente. Agora, é diferente a gente se preocupar com o povo palestino de fato e se aproximar do grupo de terrorista, né? A esquerda brasileira não está de modo algum se aproximando do povo que vive na faixa de Gaza e que é diariamente vítima do Hamas. O que a gente vê aí, o Said Tenório. A aproximação se dá com Hamas, com Hezbollah, é só a turma do mal aí. Aqui no Brasil, né, é porque a lógica é muito semelhante. As questões não são iguais, evidentemente, enfim, faço esse disclaimer, porque senão está comparando, não, mas é a lógica por trás. No Brasil, muitas vezes você vê o discurso de esquerda que trata bandido, criminoso comum, como vítima da sociedade. E muitas vezes você vê a legitimação moral do crime, tem vários artigos a respeito disso, pela situação social do criminoso. Então, se ele é pobre, ele poderia roubar. E muitas vezes você vê nesse discurso de esquerda essa confusão entre os traficantes criminosos que estão lá armados com fuzil AR-15 e outros aí, mais modernos ainda, e o morador pobre da favela que acorda cedo para trabalhar, inclusive é assaltado muitas vezes no transporte público, fica sob o jugo do tráfico, tem toque de recolher, tem que atravessar o fogo cruzado, muitas vezes, em razão de guerra de facção. Essas pessoas, elas não são as mesmas. Você tem o pobre, honesto, trabalhador, que gostaria, inclusive, muitas vezes, de que o Estado estivesse mais presente, o Estado oficial, que ele existisse, né? Em lugar onde praticamente não existe, como no Rio de Janeiro, que é governado pelo Estado paralelo, como a gente viu aí no massacre dos médicos num quiosque na orla da Barra da Tijuca. Então, assim, não se pode confundir os criminosos que dominam uma localidade pelo poder das armas de fogo e, eventualmente, de armas de guerra, com os moradores inocentes daquela região, muitos dos quais preferiam que aqueles criminosos ou terroristas não estivessem lá, mas eles não podem vir a público falar isso. Será que é difícil de entender essa obviedade que um palestino inocente
se ele vier a público, se ele der uma declaração para a imprensa com o nome dele, o sobrenome, contra o Hamas, ele vai ser retaliado. Pode ser estuprado, pode ser torturado, pode ser sequestrado, pode ser assassinado. É isso que eles fazem com quem os incomoda. É isso que o Tribunal do Tráfico muitas vezes faz nas favelas do Rio de Janeiro e até em localidades na Bahia, onde o tráfico está com um grande controle, né, com toda essa letalidade aí em operações policiais que a gente tem acompanhado, 12 cidades entre as 50 mais violentas do Brasil. Então, assim, a lógica é a mesma. Aqui a gente faz as distinções. Quem não faz distinção é quem se aproveita da confusão em razão de uma agenda política, em razão de aliados que eventualmente se ajudam na perpetuação de poder de cada um, em razão de um nicho eleitorado que quer atingir e que é menos consciente dessas nuances. Aqui a gente não tem obscuridade, aqui é transparência, nós vamos abordar tudo. Então, Graeb, essa indistinção entre os terroristas do Hamas e os palestinos inocentes que sofrem com essa guerra, com esses atos de terror, marca aí boa parte da reação petista. Sim, marca completamente a reação petista, né? Eles assimilam a população palestina a um grupo fundamentalista, autoritário, que fez eleições uma vez só lá na faixa de Gaza. Depois nunca mais se interessou por isso. Nunca mais se interessou pela disputa de poder, né? Conquistamos, fica para nós. Então, eles fazem essa confusão entre um povo submetido a uma autoridade que nem chega a ser legítima, né? Foi legítima num primeiro momento, ainda conta com um apoio razoável dentro lá das fronteiras da faixa de Gaza, mas não se pode chamar de um poder democrático, um governo democrático. Assim como não se pode chamar o Irã de um país democrático. Qual que é o modelo para essa gente toda? É a teocracia do Irã, né? É um país dominado por clérigos que se acham no direito de aprisionar e matar mulheres que andam sem véu na rua. A gente viu agora também, semana passada, a ativista de direitos femininos iraniana que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Nem sei se ela sabe que ganhou o prêmio, né? Porque ela está presa. Então, o modelo para esses movimentos fundamentalistas é o Irã. É um Estado teocrático. É isso que eles gostariam de criar ali, em todo o território que hoje é ocupado, que é ocupado, né, pelo Estado judeu de Israel, Estado-nação judeu, né? Então, essa confusão é absolutamente imoral, né? Essa confusão que o PT faz entre gente inocente, como você vem dizendo já desde o começo dessa cobertura, né, Felipe? Entre gente inocente e um grupo político que se arvora na posição de representante de todos, mas não é. Então, na verdade, é opressor de uma boa parte dessa população também. Quem também se pronunciou sobre o tema foi ele, Vladimir Putin, que afirmou que o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas exemplifica o fracasso da política internacional dos Estados Unidos no Oriente Médio. Olha aí, o tirano russo, imperialista, expansionista, que viola a soberania da Ucrânia, tentando tirar uma casquinha das atrocidades cometidas pelo Hamas. Em reunião com o primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, o tirano russo disse que Washington não priorizou compromissos que fossem aceitáveis para ambos os lados. Abre aspas. Vemos uma acentuada escalada da situação no Oriente Médio. Penso que muitos concordarão comigo que este é um exemplo claro do fracasso da política dos Estados Unidos, por lá, né, que tentou monopolizar qualquer acordo entre israelenses e palestinos. Infelizmente, eles não estavam preocupados em encontrar compromissos aceitáveis para ambos os lados, mas, pelo contrário, estavam apresentando as suas próprias ideias sobre como isso deveria ser feito, pressionando ambos os lados, sem levar em conta os interesses fundamentais do povo palestino. Quero dizer, em primeiro lugar, a necessidade de implementar a decisão do Conselho de Segurança da ONU sobre a criação de um Estado palestino soberano e independente.
Fecho aspas. Esse programa é tão generoso que também aí dá aspas completas a esse tirano, né, que ordenou ali a invasão, o que resultou num genocídio que está condenado no Tribunal Penal Internacional pelo sequestro de milhares de crianças ucranianas que foram levadas para território russo. O que ele está fazendo também é a legitimação moral do terror. Ele aproveita, como fazem os petistas, para defender a causa que estaria por trás desses atos, que seria a criação de um Estado palestino, cujo maior óbice, vamos aqui deixar claro, já falei nesse programa, levantei a questão, evidentemente, para o nosso convidado de ontem, mas já tinha escrito no site a respeito, o maior óbice é a existência e o comportamento do Hamas. Quer dizer, como é que se pode dialogar sobre a criação de um Estado palestino se quem controla esse Estado ou o projeto dele é um grupo terrorista que comete aquilo que cometeu no último sábado em Israel? Vamos dar todos os poderes, a estrutura, o status, as relações comerciais possíveis para esse grupo terrorista num Estado independente? Então, assim, o impedimento maior é justamente esse comportamento. Duda, o que você acha sobre a posição do Putin? Ele acaba se aproveitando dessa frente tripla, né? Você tem ali China contra Taiwan, você tem ele próprio, a Rússia, contra a Ucrânia, e agora, mais uma vez, o Hamas contra Israel. E os Estados Unidos tentando ajudar Taiwan, Ucrânia e Israel, né? Vamos ver se vai dar conta aí dessas três frentes. Bom, Putin está festejando essa guerra entre Israel e o Hamas. Para o Putin, quanto mais encrenca tiver no mundo, menor vai ser a atenção que se dá à invasão desastrada que ele fez da Ucrânia. Ele tem esperança também que isso acabe reduzindo o apoio de outros países à Ucrânia. Bom, agora ele faz ali uma acusação completamente infundada, né? Ele fala que os americanos estão querendo atrapalhar as negociações entre israelenses e palestinos. Os americanos, principalmente o Partido Democrata, sempre estimulou essas negociações. Vai lembrar que os acordos de Oslo foram feitos na época do Bill Clinton, né? O Biden também, o Obama, sempre muito pressionando para que Israel faça um acordo com os palestinos. Isso não acontece por outros motivos, porque o Hamas realmente tem dificultado isso ultimamente, é uma das principais razões. Mas o Putin, quanto mais encrenca pelo mundo, mais ele festeja, porque isso é menos atenção para a Ucrânia. Graeve, quer acrescentar? Não, Felipe, mais um oportunista, né? Isso. Uma demonstração clara de oportunismo, querendo tirar uma casquinha, né? O Putin. Não tem mais o que dizer.